E aí, gente, tudo bem com vocês? Natan Matos aqui, editor do Literatura BR, passando aqui para fazer alguns convites para vocês, para falar um pouco sobre esse início de 2025. Se passaram aí 7 dias já, né? A primeira semana já foi embora, a gente já pode começar o ano, já pode começar a pensar que o ano não precisa esperar do carnaval, que vai ser em março, para a gente começar os nossos trabalhos, né? Aqui eu tenho lido muito, né? Tenho lido principalmente muita poesia, que acho que não vai fazer muito tempo que eu não leio, mas assim, eu tô encarreando vários livros de poesia, um atrás do outro, tá muito bom. Em paralelo a isso, eu tô lendo alguns romances, livros de não ficção, então vamos junto aí. Nesse ínterim, assim, dentro dessa conversa, assim, eu queria convidar vocês para algumas leituras que eu e o Ivandro Menezes, meu amigo lá no podcast do Literatura BR, estamos fazendo, né, e que vamos fazer, na verdade. O primeiro deles é o Solenoide, do Mircea Cartaresco, um escritor romeno, que é publicado pela editora Mundaréu, e a gente, em 100 dias, quer terminar esse calhamaço dele, então uma média de leitura de 7 a 8 páginas por dia para você acompanhar a gente aqui. A gente começou ontem, praticamente, hoje é o dia 2, então dá tempo de você acompanhar se você tem um livro. Se você não tem também, eu sei que vocês não se aguentam, vocês conseguem ler mais de 8 páginas, algumas pessoas, então dá para pedir o livro, chegar até você e você acompanhar a gente aí. Mas também por que 100 dias? Porque aqui a gente fica pensando nos pais e mães e também nas pessoas que têm um pouco tempo durante o dia, por trabalho, por questão de locomoção, por outras, enfim, por questões da vida, acabam não conseguindo ler muito e nisso acabam deixando os calhamaços de lado, né? Então, eu acho que no Brasil a gente tem já há algum tempo um certo direcionamento para a leitura de livros curtos, principalmente também por questões econômicas, porque as editoras estão publicando cada vez menos livros mais extensos por questões em que a economia não contribui para que o preço de capa do livro ele acabe sendo, como é que eu posso dizer, uma coisa agradável, né? Então, assim, um livro desse, por exemplo, do Cartaresco, né, da Mundaréu, muita gente acha caro, mas eu, particularmente, é claro, dentro do meu privilégio, não acho, porque o meu privilégio no sentido de entender todo o mercado também, de poder comprar um livro como esse. Eu sei que nem todo mundo pode, mas é um preço que está sendo vendido, né, no site da editora e que ele condiz com a extensão dele, com, enfim, com todos os gastos e processos editoriais que o livro tem. Fora isso, é um livro muito bom. Quem leu já falou coisas maravilhosas para mim. Eu não sei sobre o que é, eu pedi que não me falassem. Eu só sei que é um professor, né, e que começa ali se importando com piolhos que geralmente na escola todo mundo tem em algum período do ano e enfim, é por aí que começa o primeiro capítulo desse livro. No dia 2, que é hoje, eu já sei um pouco mais sobre ele, sobre a infância dele, sobre o umbigo dele, sobre a sua relação com a mãe, a cidade em que ele leciona e há quanto tempo ele leciona. Então a gente vai começando a adentrar aí nesse corpo e nesse pensar misterioso desse professor em Solenoide. Então esse é o primeiro convite que eu queria fazer a vocês. Não tenho determinado ainda quantos encontros a gente vai fazer, é uma leitura que eu vou estar sempre atualizando pelo Instagram, pelo grupo do Telegram, também lá pelo canal da gente lá também, lá na outra rede lá falando sobre esse livro e outras coisas. Mas você acompanhando lá na outra rede, a gente vai comentando sobre isso. E daí, uma outra leitura que a gente está em paralelo é a do Pedro Páramo, porque lá no podcast a gente, nos últimos 2 episódios do ano passado, né, de 2024, eu e o Ivandro a gente falou em dívidas literárias. O Ivandro falou, na verdade, que a gente tinha que pagar algumas dívidas literárias. E aí a gente meio que resolveu que talvez a gente consiga pagar 6 dívidas literárias esse ano, a cada 2 meses, também pensando assim num prazo, com muita tranquilidade. Então, o primeiro seria o Pedro Páramo, né? Se você ainda não leu Pedro Páramo, sugiro que leia. Eu já fiz a primeira leitura, vou fazer uma segunda releitura, uma primeira releitura, na verdade, para que a gente agora, no final de fevereiro, a gente possa ter esse primeiro encontro e falar sobre Pedro Páramo. O segundo livro vai ser O Quarto do Despejo, né, da Carolina de Jesus, e daí ficará para abril, né? Então a ideia é que a cada 2 meses a gente vá se encontrando para discutir sobre essas leituras das dívidas literárias que nós temos. Então nacionais, estrangeiros vão entrar aí nessas leituras. Para além disso, de Solenoide, do Quarto do Despejo e também do Pedro Páramo, quero, enfim, compartilhar com vocês as leituras que eu vou fazendo aqui. Então, nos próximos vídeos aí eu vou comentando um pouco sobre isso e também comentar sobre alguns outros temas, né, como esse que saiu agora recente eu chamei ele do bonitinho do Facebook lá, né, o Zuckerberg lá da Meta, que, enfim,
trouxe essa notícia aí de que não haverá mais checagem de fatos, né? Então, assim, a gente corre um grande risco que as redes sociais, logo mais, elas sejam disseminadoras de ódio, né, e de fake news, principalmente porque eles comandam, enfim, as maiores redes sociais que a gente tem aí no planeta, né? Vamos ver como que isso vai acontecer e como que isso vai atingir politicamente não só o Brasil, mas a América Latina, alguns países asiáticos e também alguns países europeus, que para eles, né, os americanos, nós estamos censurando muita coisa, né? Quando na verdade eles querem se aproveitar desse discurso para que, enfim, eles consigam fazer o que eles querem, né? Natan, tem nada a ver se falar de política aqui e tudo mais, eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que viver é político. Acho que muitas ou quase todas as nossas ações são políticas. Eu acho que as pessoas têm que entender um pouco mais do que é a política, não é apenas isso que a gente vê na televisão, não é apenas isso de esquerda e direita, mas muitos atos políticos nós realizamos no nosso cotidiano, então eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e entender que a literatura também, as artes como um todo, elas contribuem bastante para que a gente possa refletir e também se posicionar politicamente, né? Então, fica essa pequena reflexão aí. Então, vamos junto para 2025. Eu espero que seja um ano melhor do que 2024. Eu acho que eu tive a sensação, pelo menos na minha bolha, e até quem não é da minha bolha, eu acompanhei, que parece que 2024 foi um ano muito fora da curva, muito ruim para muita gente. Foi um ano péssimo para o mercado. Faz 10 anos, ano passado, que eu sou editor de livros e foi o pior, de longe, o pior ano que eu já passei enquanto editor de livros. Então, estou aí nessa como é que eu posso dizer, nessa espera, né, nessa esperança de que os bons ventos, né, nos tragam aí boas energias e boas coisas para 2025. Então espero estar aqui com vocês e vamos junto, né, que não sabemos o que vem por aí, tá bom? Então, chegou até por aqui, curte esse vídeo, não se esquece de compartilhar também e de se inscrever no canal e vamos que vamos. Qualquer coisa, os comentários estão aí para que a gente possa bater um papo. Um abração.